Bem, pessoal, vamos falar agora do boletim da Fiocruz, né? O boletim da Fiocruz, eles trazem as semanas epidemiológicas, né? Eu tenho muito vídeo aqui falando, uma semana bastante animadora, queda de casos de Covid, queda de internações, mortalidade também caindo, é um cenário bom. Mas quando eles fizeram esse boletim, eu achei interessante que eles fizeram também a foto do ano, né? Porque às vezes a gente fica falando semana, vocês se confundem, vocês perguntam, Júlio, tá importante, não tá? Porque a semana é dinâmica, né? Mas quando você pega um tempo maior, você consegue entender a relevância da doença. E no caso da Covid, é assustador como no ano 2024, 4 anos depois que começou a pandemia, a gente continua, e foi decretado depois do fim da pandemia, né? Mas a gente continua em 2024 sendo a Covid a causa de morte mais relevante de infecções respiratórias agudas por vírus no Brasil. Quase 60%, né? Um pouco mais de 60%. Ou seja, quando a gente pega 2024 e vê quem foi que se internou por problemas respiratórios, tiveram infecção, o resultado do exame veio positivo para vírus, o que foi que matou essa pessoa? Covid. E aí você percebe que é uma doença que tem vacina, que protege a maioria das pessoas já há mais de ano, e mesmo assim as pessoas não estão respeitando, não estão indo tomar a dose de vacina. Por que eu digo respeitando? Porque quem não tomou a vacina, pega mais, leva mais para os parentes, leva mais para o conhecido, leva mais para os colegas de trabalho, acaba infectando essas pessoas e tem um risco maior de morte. Ou seja, o cenário epidemiológico do último boletim é sim animador. Eu tenho muito vídeo aqui falando, eu faço semana a semana, né? Então, semana a semana, excelente. Queda de casos de Covid, queda de morte de Covid. Quando a gente olha a foto de 2024, né? Porque tiveram essas ondas, tudo isso, ainda a Covid é assustadora. E por que eu estou falando isso, né, Júlio? Se você está dizendo que a Covid está melhorando, né? Por que fazer esse vídeo meio que dando essa coisa que parece estar para assustar a gente? Não é para assustar, é para dizer que a Covid é uma doença que mais mata no Brasil em 2024. É uma doença que tem uma vacina que protege, que o brasileiro não está tomando a vacina de forma adequada, né? Mesmo as populações de risco, que seriam o idoso e a criança, que precisariam de dose de reforço, não estão tomando na maioria das vezes, né? E ainda continua sendo o que mais mata. E outro detalhe, é uma doença sazonal. Então a gente está tendo essa paz por esse período, mas provavelmente a gente vai ver novas ondas de Covid. E se pegar uma população vacinada, vai ser muito mais tranquilo. Espero que essa queda seja consistente. Se a gente está falando de 60% das mortes por infecções respiratórias virais agudas no Brasil, é Covid ainda, 2024. E a gente tem uma vacina que nem metade da população tomou, muito menos que a metade. E tomou a dose de reforço, que eu digo, né? Porque quando você olha a dose isolada, 2 doses, as 2 primeiras, a vacinação no Brasil está ok. Mas assim, depois cai a imunidade, a gente sabe que a proteção não fica tão adequada, por isso que estão recomendando as doses de reforço. E aí pouca gente tomou, tá bom? Então vai lá se vacinar. Covid ainda vai ser um tema falado durante um tempo, mas o cenário do momento é animador. O cenário do ano ainda preocupa, o cenário do futuro ainda preocupa. Espero que tenha ajudado. Abraço.